Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Marcos Castori, sou agrônomo, tenho esse canal com a intenção de estar ajudando profissionais da área da agronomia ou de outros segmentos, porque muito do que eu falo aqui ajuda qualquer tipo de profissional, não só da agronomia, mas qualquer tipo de profissional que atue em outras áreas comerciais. Falo do aspecto prático, teórico, da questão política, econômica e como tudo isso se correlaciona. Hoje eu vou falar um pouco para vocês, pessoal, de economia e preço de soja e milho, e algodão e como o mercado, a economia impacta o preço da soja, porque o agricultor, a maioria deles não entendeu ainda por que o preço da soja sobe e por que o preço da soja cai, tá? Soja, milho, algodão e carne são ativos, assim como um ativo de bolsa de valor, uma ação que tem preço que oscila para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então são como ativos de renda variável. É um ativo de renda variável, varia o preço de acordo com política econômica, principalmente política econômica, oferta e demanda, tá? Intempérie climática, que pode afetar a oferta e a demanda. Mas eu vou falar um pouco para vocês aqui do aspecto econômico e por que o preço da soja saiu de R$ 83 no período pré-pandemia chegou a quase R$ 200 o saco, chegou a R$ 200 o saco. Teve agricultor que conseguiu fazer contratos a R$ 200. E como que isso mexeu em toda a estrutura, em toda a cadeia do agro. Então, quando você chega e pergunta para o agricultor por que a soja subiu, por que a soja saiu de R$ 83 e foi para R$ 200, ele fala, porque meu vizinho colheu mal, porque lá no Rio Grande do Sul não colheu bem, porque lá no Mato Grosso, lá teve uma quebra de safra. Não, pessoal, não, porque mesmo que tenha uma quebra de safra, é uma quebra de safra de 5%, 10%, até 15%, ou em caso muito crítico, 20%. E isso não vai afetar um preço, para sair de 83 para R$ 200. O que interferiu no preço das commodities no período pandêmico foi a atuação dos bancos centrais. Isso mesmo. Primeiro, eles baixaram os juros, porque o mercado ficou não eufórico, esse não é o termo, ficou temeroso a respeito de lockdown, fechamento, tudo aquilo que a gente viu. Os fechamentos ocorreram, restrições, e os bancos centrais, com isso, começaram a baixar juros para aumentar a liquidez, o dinheiro circular na economia, e começaram, além disso, injetar dinheiro na economia. Então o Fed, que é o Banco Central norte-americano, mas que ele não é uma instituição pública dos Estados Unidos, ele é uma instituição privada que emite dólar. Então ele gera dinheiro do nada. Então o Fed vai lá e começou a emitir $1 trilhão e jogar na economia. 200 bilhões de dólares e jogar na economia. E isso a juros zero. Então várias empresas, diante disso, captaram esse dinheiro, multinacionais, empresas nacionais, esses dólares gerados do nada. Os Estados Unidos toma esse emprestado do Fed e emite títulos da dívida pública. E esse dinheiro gerado do nada chegou aqui no Brasil, através de mega corporações que são desses mesmos detentores do Fed, e pegaram esses dólares e chegaram aqui, compraram a nossa soja, o nosso milho, o nosso algodão, a nossa carne, nossa assim, E o que aconteceu? O mercado interno ficou sem produto.
E esse dinheiro da compra dessas commodities ficaram circulando aqui dentro. Só que não tinha mais produto para comprar. Eles levaram tudo. E o que ficou para a gente aqui? Muito dinheiro circulante e o aparecimento da inflação. Inflacionou ativo, como soja, inflacionou ativo como milho, inflacionou ativo como algodão e como a carne, que são as 4 principais commodities aí. Alimento, pessoal, alimento é tudo no mundo. Os caras geram dinheiro do nada e vem e leva todo o alimento nosso para outros países, seja para a Ásia, para a China, para a Europa, para a América do Norte, para a Austrália, e tanto para a África e tantos outros países. Entenderam? Então, todo esse movimento de injeção de liquidez pelo Fed, uma injeção massiva de dinheiro, de dólares, gerou essa inflação nossa aqui no Brasil. Inflacionou o preço de ativo como soja, milho, algodão e carne. Tá? Basicamente foi isso. Uma quebra de safra, outra ali, impactou ali 10, 15%, não mais que isso aí. Mas basicamente foi isso, pessoal. E por que o preço caiu, Marcos, agora? Por que o preço caiu? Mesma coisa, pessoal. Só que agora o que o Banco Central fez? Ele não ia continuar emitindo mais dinheiro, porque a economia estava em brasa. Soja a 180, 190, o povo não come. O preço da carne, o preço de soja a 180 reais, milho a 90 reais. Milho saiu de 23 para 90 reais. Então o povo não come. O Banco Central vindo, pra você comprar uma caminhonete, você tinha que esperar 1 ano. Então muito dinheiro circulante e baixa oferta de produto, alta demanda, inflaciona ainda mais. O que os bancos centrais fez para tirar esse dinheiro, para recolher essa liquidez que foi injetada na economia? O Fed injetou, acho que 8 ou 9 trilhões, 10 trilhões de dólares na economia. O que os bancos centrais fizeram? O Banco Central do mundo inteiro, você pode puxar isso em qualquer, lá no Google, lá. O Banco Central brasileiro saiu de 2, a taxa Selic para 13,75, Banco Central norte-americano de 0 para 6 ponto alguma coisa, 6,2, 6,4, eu não sei exatamente. Banco Central europeu subiu os juros de todas as economias, Banco Central asiático subiu os juros e dificultou o acesso ao crédito, dificultou o acesso ao dinheiro e enxugou, elevou o juro, enxugou toda essa liquidez, esse dinheiro circulante do mercado, porque muito desse dinheiro foi imobilizado em compra de casa, em compra de terreno, entenderam, pessoal? Em compra de carro. Só que muita gente expandiu, empresas fizeram dívida, só que agora reduziu o consumo, reduziu o consumo em consequência da inflação, a inflação estava alta. E o dinheiro agora vai você financiar um carro hoje, você não consegue financiar um carro, porque você vai pagar 2, 3 carros, o produtor vai financiar um trator hoje, vai pegar uma taxa de juros de 15, 16% ao ano, ele vai, no final do financiamento ele vai ter pago 2, 3 máquinas, entenderam? Então o Banco Central atingiu a meta dele, que era esfriar, jogou um balde de água fria na economia, e por isso os preços da soja e milho se retraíram, tá? Isso era previsível, gente, com a elevação da taxa de juros, com a política econômica de elevação de taxa de juros, tudo isso era previsível, mas o agricultor, a maioria deles, eles não conseguem linkar uma coisa com a outra, eles não conseguem olhar para a economia global, para a economia macro, eles enxergam muito a economia micro, regionalizada aqui dentro do Brasil, e muitos não travaram, não fizeram hedge, e estavam com custo altíssimo, porque tudo subiu, então o fertilizante subiu, o insumo subiu, a semente subiu, e agora está com preço aí de soja a 115, 120, 110 reais, e milho a 30, 32 e não tem comprador. Entenderam? Então esse é o contexto econômico aí. Isso eu gostaria de elucidar para vocês aqui o porquê, dessa oscilação de preços de commodities dentro do Brasil, tá? E fora também, é a mesma sistemática, beleza?
Esse é o recado que eu deixo para vocês aqui. Eu posso ter pulado alguma coisa, eu posso ter falado. Eu estudo economia, eu opero o mercado financeiro há muito tempo, tá, gente? Então eu conheço o mercado macro, como ele funciona, opero o mercado de renda variável. Para mim não foi surpresa nenhuma, né, o mercado também ter despencado, o mercado de ação. E para mim a gente só está no estupim do negócio, né, da crise, da recessão que a gente vai passar por aí. Beleza? Um abraço, gostou do vídeo, curte, compartilha. Até mais.